Olá, mamães, olá, papais. O ato de disciplinar é um ato de pastorear o coração da criança. Baseado, inclusive, no livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito de como isso acontece, como devemos fazer isso, né? Como nós podemos pastorear o coração da criança. Primeiramente, é importante que vocês saibam que o único guia seguro para que nós possamos pastorear o coração da criança é as Escrituras, é a Bíblia, e ela tem funcionado, tem sido comprovadamente experimentado e funcionado ao longo dos anos. Portanto, as Escrituras trarão aí para nós orientações a respeito do papel dos pais, a respeito do papel dos filhos, dos valores, dos relacionamentos, das disciplinas, do treinamento, da vida familiar, certo? E segundo as Escrituras, você, como pai, como mãe, você tem autoridade. Por quê? Porque você é um agente de Deus. Ele escolheu você para conduzir os passos do seu filho. O responsável por dirigir os seus filhos, né? É você mesmo, ok? Você é um agente de Deus. Então, todas as suas decisões em sua casa, né? Aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer, você tem que pensar assim: o que Deus faria em meu lugar? Porque se eu estou aqui representando Ele, se eu sou um agente de Deus na vida dos meus filhos, então eu preciso agir como Ele. Certo? E para isso você precisa conhecer a Deus. Nada melhor do que a palavra de Deus, né, para conhecê-lo, as Escrituras. Então conheça de cabo a rabo aí as Escrituras para que você possa conhecer quem é Deus e saber como você, sendo um agente de Deus, poderá agir então como representante dele. Agora, quem é a criança? A criança, ela se torna produto de dois fatores. O primeiro são as influências formativas. Então, a experiência de vida da criança vai fazer com que ela se torne alguém lá na frente. Aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê, certo? São influências formativas. E a orientação em direção a Deus, ou seja, como ela interage com essas experiências, também dirá a respeito de quem ela se tornará futuramente. Ok? Nós temos aí nesse slide várias setas, né, apontando para a criança. São as influências formativas. Isso vem através daquilo que ela assiste, daquilo que ela lê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê no relacionamento dos pais, os modelos que ela tem ao redor de si. Todas essas questões são setas ali apontadas para ela e que ela está ali como uma esponjinha absorvendo todas essas coisas, certo? Existem alguns erros que nós precisamos citar aqui. Um deles é presumir que a criança é vítima indefesa das circunstâncias em que ela cresceu. Ela não é simplesmente uma vítima indefesa, e eu vou explicar por quê, tá bom? Mais pra frente. Outro erro é dizer que a criança não é afetada por sua experiência de infância. Então, ela não é nem vítima indefesa e ela também não é alguém neutro, ou seja, que não será afetada de maneira nenhuma. Existe aí são dois extremos que nós devemos evitar, certo? E nós precisamos lembrar que há de haver aí um equilíbrio, certo? Você pode até querer prover as melhores influências formativas para ela, mas o seu filho não é apenas um produto dessas influências formativas, ou seja, ele interage com todas essas coisas. Ele tem a decisão, ele não é alguém simplesmente passivo, sabe, que fica ali só recebendo. Ele escolhe reagir de modo aceitável ou rejeitando aquilo que você está dando. Então, a orientação em direção a Deus, né, o coração da criança, a criança reage a isso. Ou ela aceita, ou ela rejeita ser moldada. E é nesse aspecto que nós, como pais, precisamos estar atentos. Como é que a minha filha, o meu filho, está reagindo, certo, aos direcionamentos que eu estou fazendo, os direcionamentos que eu estou dando? Qual é a reação dela? Ela reage demonstrando que ela está disposta a ir de encontro a Deus, ao encontro de Deus, certo? Ou
ela está reagindo no sentido de uma rejeição, ela está dando de ombros, ela está virando quando você fala com ela está virando os olhos para o alto, sabe, olhando para o teto. Todas essas formas de reação, elas vão demonstrar aí se ela está aceitando o seu direcionamento ou se ela está rejeitando o seu direcionamento. O coração da criança é que vai determinar o comportamento, por isso que nós estamos observando aí as reações dela, entende? Isso está de acordo com Provérbios 4, 23, Lucas 6, 45 e Marcos 7, 21 ao 22. O comportamento de uma pessoa é o fluir do coração dela. Então, fique atento a isso, porque o comportamento vai revelar aquilo que há lá dentro, certo? Então, acho que eu tô falando muito certo, né? Mas tenham paciência comigo, tá? Seguinte, como acontece, então, a nossa manifestação como agente de Deus, como nós devemos ali atuar na educação dessa criança? Como nós devemos pastorear, então, essa criança? Considerando que ela demonstra no comportamento aquilo que há no coração. Nós devemos dar um direcionamento a ela que atue de dentro para fora. Ou seja, não vai agir somente no comportamento, mas nós vamos falar com ela e tentar ali buscar as atitudes do coração. Como é que eu faço isso? Na hora que você vai falar com a criança, na hora que você vai discipliná-la, ou melhor, você vai conversar com ela, você não vai perguntar apenas o que ela fez, mas o porquê daquilo que ela fez. Entende? Por exemplo, uma criança bateu na outra, né? Bateu no irmão, bateu no priminho, jogou aquilo no chão, bateu a porta, enfim. O que você fez? O que você fez? O que ela fez, você já sabe. Você está vendo praticamente o que ela fez. E quando não vê, essa pergunta também não é suficiente. Só o que. Ok? Ela é o começo do diálogo, talvez. Mas quando você pergunta o porquê que ela fez aquilo, ela vai ter que consultar o próprio coração. E verificar as motivações dela. Entendem? Então, não é somente o exterior que é educado, mas o aspecto interior também. Isso é extremamente importante, gente, porque o que eu vejo de mães, de pais aí, que ficam, às vezes, martelando em cima de questões externas, né? É como tratar a ponta de um iceberg e esquecer aí as raízes dele, né? Ou seja, lá embaixo tem aí a raiz do iceberg e você não está vendo, mas aquilo é mais grave do que a aparência. Se ela está tendo um comportamento tão indesejado pelos pais, é porque a questão do coração é que é algo sério que precisa ser influenciado ali pelos pais. Os pais precisam atuar ali dentro do coração da criança, ok? De que forma eu posso corrigir os meus filhos ou disciplinar os meus filhos de acordo com a cosmovisão bíblica? O que a Bíblia me recomenda? Primeiro que você tem que pensar se os objetivos da educação do seu filho estão mesmo relacionados com aquilo que as escrituras trazem, tá? Então, se os seus objetivos para a educação dos seus filhos, os alvos, são bíblicos, então eles serão alcançados por métodos bíblicos. Há de haver aí uma comunicação ampla e plena. Isso é algo que é bíblico, essa comunicação. Nós vemos aí Deus como pai, né? Se comunicando com Adão, se comunicando com Abraão, se comunicando com Davi, com Daniel, enfim. A comunicação é ampla e plena, o canal é aberto à comunicação. Segundo aspecto aí é a vara, o uso da vara, sim. Provérbios 23, do 13 ao 26, nos fala a respeito do uso da vara. E calma, antes de você me julgar a respeito dessa afirmação, porque nós estamos todos aí envolvidos com a psicologia moderna, né? Dizendo o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, porque, ai, tadinha da criança, né? Agora nós precisamos, então, analisar biblicamente o porquê que utiliza-se a vara, como que deve ser utilizada a vara,
Então vamos aos poucos aí contornando esses assuntos. Quais são os objetivos bíblicos, então, para a educação? No livro de Atos 17, 27 diz que nós precisamos buscar ao Senhor, ou seja, para que buscassem ao Senhor, e a frase continua, mas qual a finalidade principal do homem? É buscar ao Senhor. Então, esse é um objetivo bíblico. E aí, a educação do seu filho deve girar em torno dessa pergunta. Meu filho está buscando ao Senhor ou não? Está rejeitando ao Senhor? Eles precisam estar prontos para viver e atuar em uma cultura que abandonou o conhecimento de Deus. Eles precisam ver a si mesmos como criaturas feitas à imagem de Deus. Agora, eles foram criados por Deus, ok? E recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, então serão feitos filhos de Deus. Então isso é uma questão de identidade. Os maiores problemas emocionais que nós temos derivados de um problema na identidade. Eles precisam também serem educados para serem verdadeiros adoradores. E no Salmos 73, 25 diz, quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. E educar também para que eles pensem biblicamente. Certo? Então temos aí 5 aí motivos, né? A finalidade principal do homem, da existência do homem. Agora, a comunicação, porque nós falamos ali que é necessário. Para que os objetivos bíblicos sejam alcançados, nós precisamos de comunicação e vara, né? Na disciplina dos nossos filhos. E o que é essa comunicação? A comunicação é a arte de aprender a extrair os pensamentos do outro. Você sabia disso? A comunicação, ela é um diálogo, ou seja, a habilidade de falar mais a habilidade de ouvir. E quando isso acontece? Quando que a comunicação ocorre? Segundo Deuteronômio 6, versículo 7, a comunicação ocorre em todo o tempo. E é interessante que nesse versículo especificamente, nós vemos que Deus nos mostra que a comunicação ocorre no âmbito familiar, dentro da rotina familiar. Agora, se seu filho vive o tempo todo fora de casa, como é que você vai se comunicar com ele? Se seu filho vive o tempo todo numa agenda cheia, parece até uma agenda de adulto, né? É inglês, é informática, é isso, é aquilo, e o seu filho quase não pisa em casa, né? Agora, quando então essa comunicação vai acontecer? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho. Olha aí o verbo, a posição do verbo como está, né? Andando, ou seja, algo contínuo. Deitando-te e levantando-te. É do nascer do sol até a escuridão, até o momento que você vai colocar o seu filho para dormir, dependendo da idade dele. Então, a comunicação acontece o tempo todo, tá? E dentro dessa comunicação, quando há uma manifestação do pecado na criança, se ela bateu no primo, se ela roubou alguma coisa, se ela mentiu, é necessário que você examine 3 questões com a criança. A primeira delas é a natureza da tentação. Anote isso. A natureza da tentação. Em segundo lugar, as possíveis reações de qualquer pessoa à tentação. Então, o que tal pessoa faria nesse lugar? Ou como ela poderia agir? Quais seriam as diferentes formas dela agir, né, diante daquela tentação? E 3, as reações dela à tentação. Como ela agiu, então? Então, percebem? Existe aí uma natureza da tentação, ou seja, a tentação existe. Onde é que ela está? Eu tive vontade de bater, né? A tal pessoa me provocou. Isso é uma tentação. Em segundo lugar, como nós poderíamos agir diante dessa atitude da pessoa? Se ela me provocou, eu poderia agir de que forma? Eu poderia fazer isso. Tem infinitas possibilidades aí, né, de reações. Agora, como foi que você agiu? Percebe que nós estamos ali abraçando todos os aspectos da situação e, ao mesmo tempo, abrindo o coração da criança e
recolhendo dali os pensamentos dela, recolhendo dali as motivações da atitude dela, é muito mais profundo do que simplesmente dizer, menino, desce daí, ou já falei para você não bater no seu amigo. Entende? É bem diferente. Tedd Tripp diz assim no livro dele, sua preocupação é desmascarar o pecado da criança, ajudando-a a entender como seu comportamento reflete um coração pecador. Entende? Você vai desmascarar o pecado. Até para ela mesma, viu? Porque geralmente os nossos filhos vão contornando a situação, contornando, mas eles não assumem. Eles têm dificuldade de assumir, nós temos. Então você como pecadora, como pecador, você sabe muito bem como é que a nossa carne às vezes tenta se safar, né? E não encarar a realidade. Quando o anjo lutou ali, Deus lutou com Jacó, né? Através do anjo ali, ele perguntou qual é o seu nome. Ou seja, ele queria que Jacó dissesse qual é a identidade dele. E nossos filhos precisam dizer, eu sou preguiçoso. Ou estou agindo como um preguiçoso, estou agindo na preguiça, né? Acho que é melhor do que eu sou preguiçoso, porque o eu sou é mais profundo. Diria assim, que ele é a imagem e semelhança de Deus, e Deus não é preguiçoso. Então, se Deus não é preguiçoso e ele é a imagem e semelhança de Deus, então ele não deve ser preguiçoso, nem agir como tal, né? Então, ele continua, este fato o leva à cruz de Cristo e ressalta a necessidade de um Salvador. Fornece a oportunidade de mostrar as glórias de Deus que enviou seu Filho para transformar corações e libertar as pessoas aprisionadas ao pecado. Então, gente, olha só, se a gente ficar passando a mão na cabeça da criança o tempo todo e não revelar a ela que ela é um ser que necessita de redenção, nós afastaremos os nossos filhos de Cristo. Porque se o meu filho é perfeito, que necessidade há de um Salvador? Não é mesmo? Então nós precisamos ter essa frase do Tedd Tripp aí, esse parágrafo do livro dele, muito forte na nossa mente para a gente não esquecer que todas as vezes que nós estamos corrigindo os nossos filhos é por um bem maior, é para livrar a sua alma do inferno. Então, existem 3 coisas a serem feitas: a correção, a disciplina e o treinamento. Tá? São citados aí no livro do Tedd Tripp. E quais são aí os objetivos não bíblicos? Eu vou tratar depois melhor essa questão da correção, disciplina e treinamento, ok? Agora, sobre os objetivos não bíblicos, porque nós falamos sobre os objetivos bíblicos, mas agora falaremos então quais são os objetivos não bíblicos, tá? Primeiro é que você pense simplesmente em educar seu filho para que ele tenha sucesso. É louvável? É louvável. Mas não é só isso. O objetivo seu não pode ser somente esse. Ok? Porque se ele tiver sucesso, mas não tiver o coração voltado ao Senhor, terá ruína na certa. A vida dele será arruinada, mesmo com o cofre cheio de dinheiro. Então, um objetivo não bíblico, que ele tenha construído a sua autoestima. Baseado nisso, eu só vou elogiar meu filho. Né? Construir a autoestima dele o tempo todo, né? Passar a mão na cabeça dele o tempo todo. Então, e um objetivo não bíblico, por incrível que pareça, o Tedd Tripp fala do fato de sejam salvos. Por quê? Não é somente a questão da salvação, também tem outras coisas, que é a santificação. Então tem gente que, o simples fato do meu filho, ele confessou a Cristo aqui como seu Senhor e seu Salvador, e depois disso, acabou? Não vou mais direcioná-lo no caminho? Não, é um processo. A conversão é um processo. Eu tenho um objetivo aqui na educação do meu filho, que é ele realizar aí o culto doméstico, que ele se sente direitinho, que ele leia a Bíblia direitinho todos os dias, né? Não é só isso. Filhos bem comportados. Não só isso, porque existem filhos bem comportados por fora, que são, na verdade, sepulcros caiados. Desculpa, gente, eu tenho que usar esses termos, porque foram usados pelo Senhor Jesus. E ele falou muito a respeito dos hipócritas, que são pessoas que sabem fingir muito bem que são bem comportados, mas, na verdade, seu coração está cheio de maldade.
Como anda o coração do seu filho? Como anda o seu coração? O meu coração? Então, outro objetivo não bíblico é simplesmente a boa educação, com licença, obrigado, né, por favor. Não é só isso. E controle, para que ele tenha controle, ou melhor, para controlá-lo, né? Eu não posso simplesmente educá-lo para controlá-lo apenas. A comunicação deve incluir, como que acontece essa comunicação? Ela deve incluir encorajamento, correção, repreensão e admoestação, é a mesma coisa, né? O apelo, a instrução, o aviso, o ensino e a oração. Então, o encorajamento é o quê? É você falar para a criança que ela é capaz de vencer aquela situação. Isso é um baita de um encorajamento. Eu confio em você, eu acredito que você é capaz e você é capaz. Mas por que você agiu dessa forma? Entendeu? A correção seria aí você realmente observar com a criança qual é o caminho que ela está trilhando e mostrar para ela qual deveria ser a conduta adequada dela diante daquela situação. A repreensão, né, é a questão de você realmente chamar a atenção da criança, então nós não podemos ignorar essa parte. E deve ser feito com sabedoria, sem ira. Teddy Tripp, inclusive, fala que se você está irado, é melhor você dar uma volta no quarteirão e depois voltar para falar com a criança do que você simplesmente reagir na sua ira. É muito difícil, tá? Estou falando aqui, é difícil, não é fácil, mas é necessário, porque muitas vezes a gente perde a cabeça justamente nessas horas. O apelo é você buscar aí uma decisão da criança. Qual é a sua decisão de agora em diante? O que você se propõe, né, se compromete a fazer? Dependendo da idade da criança, ela pode falar isso com muitas palavras. E se for muito pequenininha, um sim ou um não já manifestam aí a sua vontade, o seu desejo, enfim, aquilo que está no coração, né? A instrução é necessária. Você passa para ela algumas dicas de como ela pode vencer aquela situação na próxima vez. Você como pai, como agente de Deus, como mãe aí, você pode dar essas ferramentas, né, para que ela vença na próxima vez. E o aviso que consta aqui é você realmente dizer, olha, se acontecer de novo, eu terei que fazer tal coisa. Isso é um aviso. É justo? É justo. E se acontecer depois? Ele saberá, então, que foi realmente algo tratado entre vocês. Então, que foi necessário fazer esse acordo, essa aliança entre pais e filhos. E se acontecer, ele não poderá reclamar. Porque foi uma aliança firmada entre ambas as partes. E não foi uma aliança coercitiva, né? Foi uma aliança voluntária. Pelo menos tem que ser uma aliança voluntária até que ele perceba que aquilo realmente precisa ser mudado. E o ensino, acho que tem muito a ver aqui com a instrução, mas eu acho que tem relação também com a questão do exemplo, tá, gente? O exemplo que a gente mesmo dá, né, como pais. E, por último, a oração. Ore com a criança, depois que conversar com ela, ore. Ore para que ela tenha forças também da parte do Senhor e que ela entenda que a força dela vem do Senhor. Existe um círculo de segurança, eu gosto muito de falar dele, que é o círculo da honra e da obediência. Eu já utilizei isso com os meus filhos, já mostrei isso para eles e é bem didático. Então, o seu filho, ele está aqui, ó, dentro desse círculo de segurança, ele está protegido pela honra e pela obediência. Ou seja, a palavra de Deus diz, se ele honrar o pai e a mãe, né, que é a obediência, ele irá bem e terá vida longa. Esse versículo está nas escrituras, inclusive eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem, tá? No vídeo mesmo. Então é uma promessa. Nós como pais precisamos manter os nossos filhos dentro desse círculo. Só que como nossas crianças têm essa opção de entrar ou sair desse círculo, porque eles têm vontade própria, eles têm um livre-arbítrio, né? O que acontece? Quando ela sai desse círculo de segurança, você precisa colocar ela de volta. É o resgate do perigo.
Olha só, e o que tira a criança de dentro desse círculo de segurança? É a desonra, é a desobediência. E o que a coloca de volta? A disciplina, a correção. Então, ela está em perigo. Quando ela está nessa posição aqui, olha, de manha, de revolta, de rebeldia, ela está em perigo. E nós não podemos deixar que ela permaneça assim. Geralmente, as pessoas têm algumas objeções ao uso da vara. A pessoa fala, eu amo demais para bater no meu filho. Eu tenho medo de machucá-lo, eu tenho medo de torná-lo rebelde e irado, isso não funciona. Eu tenho medo de ser preso por abuso infantil. Né? São argumentos que o Ted Tripp traz em seu livro, dizendo aí que a maioria dos pais utilizam essas objeções. Mas, olha o que diz as Escrituras. E se você tem ela como lei magna na sua vida, então você tem que seguir as Escrituras. Olha o que ela diz. Toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, aparentemente, no início, parece que não é motivo de alegria. Às vezes até nós, pais, quando vamos corrigir os nossos filhos, nós choramos. Muitas vezes. Eu até cheguei a citar isso para os meus filhos, dizendo, dói mais em mim do que em vocês. Então, nós precisamos mostrar isso para eles. Mas isso vai produzir um fruto de justiça, um fruto pacífico de justiça, se nós exercitarmos os nossos filhos nela. Interessante que, à medida que você vai utilizando a vara como uma ferramenta de disciplina dos seus filhos, de correção, você acaba não precisando utilizar mais para frente, porque ele entenderá quais são os princípios que regem a sua casa, entendeu? A família de vocês. Essas três coisas precisam estar juntas, vara, correção e amor. Se tiver esses três fatores, então logo logo o seu filho não vai precisar mais ser corrigido com a vara. Certo? E quando eu posso utilizar a vara? O como eu acabei de dizer, né? Mas eu posso dar mais detalhes para vocês que eu aprendi ao longo da minha experiência. Agora, quando eu posso utilizar a vara? Eu considero aí que desde pequenininho você já pode utilizar. Mas claro, de modo, como eu posso dizer, equilibrado de acordo com aquilo que vai arder no bumbumzinho dele, né? Tem um lugar certo de bater, né? E geralmente é ali no popô, ok? Então, porque ali tá preparado, eu acho que Deus preparou isso e não foi à toa, né? O bumbum da criança ali. Então, aprontou, é no popô que você vai bater com a varinha e você vai dizer, como que você vai dizer? Você vai dizer assim, olha, você fez isso, eu já tinha conversado com você que a mamãe precisaria corrigir você quando isso acontecesse. Então eu vou ter que te corrigir, eu vou ter que te disciplinar para cumprir a vontade de Deus na sua vida e para que você volte para aquele círculo de segurança. Inclusive é importante ter esse círculo dentro da sua casa, colado ali na parede. Porque ele vai entender que o ato de você dar a varadinha nele é para colocá-lo dentro do círculo novamente, do círculo de segurança, é um ato de amor. Então, quando você fala isso, você fala assim, olha, eu vou te dar 3, ou eu vou te dar 5, ou vou te dar 1 varada. Quando você fala isso, você mostra para ele que você está no controle das suas emoções. Você não está irado, você não está perdendo, né, o seu norte ali. E por quê? Por que eu preciso dar aí a correção, a disciplina? Isso nós falamos anteriormente, que é justamente para livrá-la do perigo, para resgatá-la desse caminho mau, para direcionar o coração da criança, para pastoreá-lo. Então chega um momento ali, o quando, como eu disse, ele vai esgotar, ele tem que começar o mais cedo possível. Eu diria que a partir do momento que a criança te desafia e você sabe exatamente que a criança está fazendo aquilo porque ela quer fazer, ela está te testando. E nós sabemos que muito cedo a criança faz isso, ninguém precisa ensinar para ela como te desafiar. E ela quer um posicionamento de autoridade da sua parte. Ela pede por limites. Então nós precisamos aí corrigi-la. A vara, motivos para utilizá-la, então, resgatar seu filho da morte, arrancar a insensatez do coração dela e conceder sabedoria.
O que é arrancar a insensatez? Insensato é aquele que tem falta de senso ou razão, é alguém louco. Então, quando meus filhos desobedecem, eu já cheguei algumas vezes a falar para eles, eu falei, você está agindo como louco, como você pode pensar em desonrar os seus pais? Como você pode pensar na possibilidade de agir dessa forma? É loucura agir dessa forma. Por quê? Porque as consequências são piores, né? Então, nós precisamos ensiná-los a andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A vara é uma expressão de amor. Aqui nós temos algumas referências bíblicas a respeito dela, né? Apocalipse 3:19, Provérbios 13:24, Provérbios 3:12. A vara é um ato de fé. A vara é um ato de fidelidade à palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa. É uma punição física, sim, e é uma missão de resgate. E a vara não é o extravasar da sua frustração. Ele não é uma retribuição. Não dá direito a manter um temperamento descontrolado. Não dá direito de bater quando você desejar. Ou seja, não é simplesmente, deu vontade, eu vou lá e uso. Não deu vontade, eu não uso. Então, é um princípio estabelecido com base nisso. Ela não deve estar associada à ira. E em Provérbios 19:18 e em Tiago 1:19 ao 20, explica um pouquinho a respeito disso. Ela tem um objetivo corretivo, ela é terapêutica, não penal. Ela se destina a produzir crescimento e não dor. Então, a ideia aí é produzir resultado e não o ato em si, não a dor em si. Entendem? Então, é no resultado que nós estamos de olho. É no crescimento que a criança terá depois. Então, aqui nós temos um embasamento bíblico. Ok? Tem alguns versículos, Provérbios 15:5, Provérbios 29:15, Provérbios 15:32 e Provérbios 22:15. Disciplinar aí, gente, é você realmente usar a vara. Corrigir é você mostrar o caminho. Corrigir, pensa que você vai estar endireitando as veredas do seu filho, endireitando o caminho dele. Tá bom? Eu espero que esse áudio, esse vídeo tenha edificado a sua vida. Eu espero que você tenha tido mais clareza a respeito de como utilizar essa ferramenta poderosa que é a instrução pela palavra de Deus, né? E que nós possamos aí trilhar esse caminho juntos. Eu me coloco à disposição de vocês. Meu nome é Daniela Rubi e eu estou aí a serviço da sua família, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.